Salve, salve, rapaziada! Olha a gente aqui nesse frio com mais um Giro de Petróleo para trazer a vocês todas as informações, as últimas, na verdade, debater um pouco sobre esse Red Bull Bragantino, que vem de uma sequência sem vitórias, são 5 jogos, mas tem pela frente um jogo decisivo na próxima terça, que vai dizer se o Bragantino irá se classificar às oitavas da Liberta ou não. Vai manter o foco somente no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Para isso, ao meu lado está aí Rodrigo Seixas, para a gente falar bastante, né, Rodrigo? Sobre esse Bragantino, numa fase que não é tão boa assim, mas que ainda está bem aí o Red Bull Bragantino. O Bragantino, assim como a gente entrou numa fria, mas tem como sair, né? Tem como sair, tem a chance. O Barbieri, por mais que tenha falado que só depende deles, é quase isso, né? Porque o Vélez teria que ganhar por um saldo de 2 gols a mais do que seria uma vitória do Bragantino para não depender só dele, mas, sei lá, um cenário até razoável, pensando que o Bragantino só ganhou um jogo até agora na Libertadores, acho que chega em condições de classificar na última rodada. Bom, e até explicando essa situação que você colocou, né? O Bragantino tem que ganhar do Estudiantes, 7-15, Do Nacional. do Estudiantes não, do Nacional, 7-15 na próxima fase. Na próxima fase não, no próximo jogo, o frio congela a mente da gente. Mas é isso, no próximo jogo lá no Parque Central em Montevidéu. O Bragantino vencendo, ele está praticamente classificado. Por que praticamente? Porque o Bragantino ainda dependeria de saldo de gols caso o Vélez vença o Estudiantes lá em Buenos Aires, no José Amalfitani. Aí o Vélez ficaria também com a mesma pontuação do Bragantino, porém o que vai definir nesse caso é o saldo de gol. Atualmente o Bragantino está com -1 e o Vélez tem -3. Então, se o Vélez, por exemplo, acabar fazendo gols, bastante gols, contra o Estudiantes, ele pode até passar o Bragantino dependendo de quanto for o jogo do Bragantino contra o Nacional. Se igualar o saldo de gols, aí seria por gols marcados. Nesse momento, o Bragantino tem 5 e o Vélez tem 8. Então, o Vélez está na frente nessa estatística. Então, por isso que o Bragantino tem que garantir o jogo lá contra o Nacional, fazendo gols, né? A gente acabou assistindo, né, Rodrigo? Eu acho que cabe a gente comentar um pouco também sobre isso. O jogo do Nacional contra o Vélez foi um jogão realmente, né? Um jogo em que o Nacional saiu na frente, o Vélez virou, o Nacional empatou, depois o Vélez acabou marcando o terceiro. E deu para ver que o Nacional ele tem várias dificuldades. Bola aérea, é um time que tem muita dificuldade para criar também, né? Joga muito mais no contra-ataque, enfim. Então dá para o Bragantino vencer. Acho que é basicamente por aí, né, Rodrigo? E pensando nessa questão de saldo, o Vélez vai ter que vencer por pelo menos 3-0, né? Se o Bragantino também vencer, para ter uma questão de poder avançar no saldo, né? Mas fora isso, se o Vélez não fizer 3 gols contra o Estudiantes, aí ele nunca consegue passar o Bragantino se o Bragantino vencer, porque daí ele não teria a pontuação, porque se o Bragantino vencer, ele vai ter um gol a mais de saldo, né? Pelo menos 0, e daí eles vão ter que tirar os 3 de saldo que eles têm, vai ter que ser um 3-0. Então, o Bragantino tem essa vantagem que acabou conquistando muito porque perdeu de menos do Estudiantes. Talvez aí está a diferença, né? Porque perdeu só por um gol enquanto eles tomaram 4-1. Então, nessa história aí, o Bragantino acaba tendo essa vantagem e o Nacional agora vai ter que jogar para ganhar contra o Bragantino. Isso eu acho que é interessante porque força o Nacional a não fazer um jogo só defensivo. O empate não é bom para o Nacional, porque se o Vélez ganha, o Nacional acaba em último e está eliminado. E o Nacional, se ganhando o Bragantino, ainda pode classificar. Então, cria um cenário um pouco melhor para o Bragantino, que, claro, não vai ter jogo fácil, mas é isso. Acho que o Nacional é o time mais fraco do grupo, em qualidade de futebol, né? Acho que é o time mais fraco. O Vélez poderia ter conseguido resultados melhores, principalmente quando jogou em casa contra o Nacional. Foi um jogo que eles foram, não vou dizer prejudicado pela arbitragem, mas depois que teve o jogador expulso, o jogo mudou. Eles acabaram perdendo. Então, o Bragantino, que já ganhou do Nacional, acho que pode ganhar de novo, mas vai ter que jogar mais bola do que vem jogando. Acho que consegue, acho que pode se adaptar a esse jogo. O Bragantino é muito forte nas jogadas de cruzamento, né? Tanto que 14 dos últimos 16 gols que o Bragantino fez já eram de bolas cruzadas na área. Então, é uma coisa que o Bragantino tem muito forte. E contra o Estudiantes, é o contrário, né? Estudiantes é muito forte na bola aérea, e o Bragantino não conseguiu marcar gol neles. E o contrário contra o Nacional acaba errando várias vezes nesse quesito, seja em bola parada, seja em bola rolando. Então, eu acho que são pontos que o Bragantino pode aproveitar para tentar classificar no grupo.
E no jogo contra o Estudiantes, né, e já entrando nesse mérito também, eu achei que o Bragantino, por precisar da vitória, poderia se arriscar mais. E você até perguntou isso, né, Rodrigo, para o Barbieri, com praticamente 3 volantes. O Ramires é volante, eu acho que é um consenso que o Ramires é um segundo volante e atua muito bem como primeiro. Assim como o Raul é um primeiro volante e não tem tanta familiaridade atuando como um cara mais central ali, esse segundo homem do meio campo. E o Jadson é o primeiro volante clássico, o pitbull ali, que morde, e enfim. E ele entrou com esses 3 caras, né? Sendo que nas 2 partidas anteriores, ele tinha utilizado o Arthur por dentro, potencializou um pouco o Arthur por pegar mais na bola, e ele é o craque da equipe, e o Elinho atuando pela direita, onde ele se sente muito mais à vontade pela esquerda. E nesse jogo, não. Ele abriu pela esquerda e o Ítalo. Você acha que é parte do que o Bragantino não construiu contra os Estudiantes está acreditado a essa escolha? E acho que ele é um baita técnico, tem que continuar por muito tempo no Bragantino. Acho que o Bragantino está onde está por conta desse trabalho longevo, né, do técnico Maurício Barbieri, mas nesse jogo específico, acho que ele comeu bola, Rodrigo. Eu acho também, eu acho que, pensando lá no começo, quando o Bragantino foi estrear na Libertadores, eu fiz um vídeo aqui falando que a Libertadores, pelo formato que ela tem, você vai precisar, em alguns momentos, mudar um pouco a maneira como você joga, para se adaptar ao adversário, para se adaptar ao momento da fase, né? Porque tem alguns momentos que você vai precisar entrar num jogo ou mais defensivo ou mais ofensivo. E esse momento, para o Bragantino, era um momento mais ofensivo. O Bragantino costuma jogar no meio de campo com um 5, que seria o primeiro volante, um 8, que seria o segundo, e um 10, que seria o jogador mais de ataque. E o Barbieri tentou repetir o máximo parecido que ele podia com os jogadores que ele tinha, isso, né, com os pontas ali. Ele dessa vez usou o Elinho na esquerda, não entendi exatamente por quê, talvez ele quisesse mais cruzamentos ali, mas a ideia dele era manter o mais perto possível que ele tem do time que sempre joga. Só que ele já tinha visto que esse time que sempre joga contra o Estudiantes no primeiro jogo tinha criado muito pouco. E ele não só não podia, não tinha todos os jogadores para montar esse time ideal dele. Então eu acho que faltou um pouco, não diria se arriscar mais, mas tentar coisas diferentes nesse jogo, tendo em visto que o Estudiantes era um time que tinha complicado demais o ataque do Bragantino. O jogo lá na Argentina, o time não produziu praticamente nada. Então eu acho que tem uma questão ali de tentar ser diferente. E aí que tá, vamos voltar para a Sul-Americana do ano passado. Como é que o Bragantino classificou? Mudando a maneira de jogar. O Bragantino joga com 3 zagueiros na Sul-Americana do ano passado para tentar se adaptar aos adversários. Isso dá muito certo, tanto que o Bragantino vence aqueles jogos e chega na última rodada para poder classificar. Não que seja sei lá, que jogar com 3 zagueiros nesse jogo ia resolver. Talvez não, mas tentar coisas diferentes. O Arthur por dentro pareceu durante a semana que ia ser a escolha. Porque o Johan pareceu que não ia jogar e depois realmente ele não jogou e nem foi relacionado. Ele usou o Arthur contra o Palmeiras assim, contra o Atlético Mineiro assim. Na coletiva ele falou que usava ele ali por ele ser gol no 1 contra 1, ter mais ele perto do gol. O Arthur também falou um pouco na coletiva um dia antes do jogo sobre essa questão, então pareceu, pelo menos para mim, ou que indicou a semana, que ele ia jogar ali, né? Mas não foi isso que aconteceu e eu acho que o time ficou um pouco engessado no jogo. No segundo tempo ele fez isso e o Arthur apareceu bem ali no começo. Ele fez algumas jogadas boas ali no segundo tempo, mas depois o time toma o gol. Numa jogada que eu tinha falado no vídeo de segunda-feira, que é uma jogada que o Estudiantes faz muito, que é o rebote de bola parada, não é só o primeiro lance, é eles pegarem o rebote na bola parada e cruzar de novo a bola na área, e foi assim que acabou saindo o gol. Mas um Bragantino que foi muito mal em todas as partidas contra os argentinos, eu acho. Talvez o primeiro jogo contra o Vélez tenha sido a melhor atuação, mas daí ali perde o Aderlan expulso e perde a chance de ganhar o jogo. Então, acho que o Bragantino errou em algumas escolhas estratégicas e acabou perdendo pontos importantes nesses jogos. Bom, e rapidamente também, o Bragantino, né? Eu não sei, o Estudiantes acabou chegando a 13 pontos e já classificou em primeiro do grupo.
Mas para a partida contra o Vélez, eu não sei como o Estudiantes vai se comportar, porque há um indício de que vai com um time alternativo, né? Tanto é que alguns jogadores, como o Del Prete, acabou fazendo gol, camisa 10, baita jogador também, e fez o gol em uma das únicas oportunidades claras que o Estudiantes teve também na partida ali, numa infelicidade do Léo Real. Nem digo falha, porque ele foi bem na partida, eu acredito que foi uma infelicidade, e ele também, mérito da bike que ele virou ali, um golaço. Mas o Estudiantes, dependendo dos resultados dessa última rodada, ele pode se tornar até o time de melhor campanha, né? Que daria a ele a vantagem de jogar em casa. Tem 13 pontos, o Palmeiras eu acho que tem 15, né? Ganhou os 5 jogos até aqui. O Estudiantes tem 13 ali ao lado do River e do Flamengo. Acho que é isso. Então, se o Estudiantes ganhar esse jogo contra o Vélez, existe uma possibilidade, né? De ser a melhor campanha da primeira fase. E que daria diante uma vantagem de jogar em La Plata em jogos futuros aí da competição. Você acha, Rodrigo, que o Estudiantes vai dar trabalho para o Vélez nessa última rodada ou você acredita que não, o Vélez realmente deve ganhar? Vai ter que ver o quanto eles estão ambiciosos por isso e também a questão do time para o restante da temporada, porque na Argentina vai terminar a Copa da Liga Argentina e tem muitos jogadores que têm contrato até o meio do ano, então tem que ver essa questão também, o quanto eles vão querer usar alguns jogadores que podem acabar saindo do clube na virada da temporada, porque lá a temporada é um pouco diferente daqui. Então, tem várias questões envolvendo Estudiantes. Eles imaginavam que o Estudiantes podia ser campeão da Copa da Liga Argentina, e o time foi eliminado pelo Argentino Júnior, né? Um time que não estava no radar ali esse jogo, mas eu acho que assim, talvez não jogue 100% reserva, talvez um ou outro titular, mas eu acho que não vai com força máxima, até porque ficar em primeiro talvez garanta jogar o segundo jogo, mas se eles podem ganhar, o Palmeiras ganha o jogo deles lá, eles não vão ficar em primeiro de qualquer jeito, então eu acho que tem essa questão também. E o Vélez vai com tudo para classificar, né? Jogando em casa tem uma chance boa até de ganhar. Bom, Rodrigo, e durante essa semana você trouxe também, né, e eu até vi a matéria, e utilizei dela um pouco também, né? Porque foi bem legal. Eu tenho certas dificuldades de interpretar esse lance de balanço financeiro, enfim, e é algo que sempre chama atenção quando falamos de Red Bull Bragantino, porque nem tudo é detalhado, né, no balanço financeiro do Bragantino, e o Braga acabou divulgando como os clubes o de 2021. Quais são os destaques, Rodrigo, o que dá para a gente falar um pouco sobre esse balanço financeiro do clube? Não vou dizer que eu sei tudo sobre balanço, essas coisas assim, porque eu também não sei. Eu fui aprendendo nos últimos anos aí, até fazendo esse tipo de matéria um pouco mais para entender. E assim, do Bragantino dá para ter muito menos noção do que a maioria dos clubes. Para você ter uma ideia, o time de futebol ele recebe dinheiro de várias áreas, né? Você vende direito de TV, você vende camisa, você vende jogador, você vende ingresso para os jogos, tem marketing, tem os patrocínios, tem várias áreas da onde você pode ganhar o seu dinheiro. E o Bragantino fala quanto ele teve de receita, que é o quanto ele ganhou no ano, mas ele não explica de onde veio esse dinheiro. Não estou falando que esse dinheiro é ilegal, nada assim. Só estou falando que lá a gente não consegue saber o quanto ele ganhou em cada uma dessas áreas, porque não está detalhado. Até está, entre aspas, ou provavelmente está, só que o documento ele é maior do que o apresentado e o divulgado para as outras pessoas, né? Porque o clube é obrigado pela Lei Pelé a mostrar um balanço financeiro da última temporada, só que o do Bragantino não tem as notas explicativas e algumas outras coisas que explicam, sei lá, de onde o time pegou um empréstimo, da onde o time, quanto o time pagou por um jogador, quanto o time recebeu de direito de TV, são coisas que a gente não consegue saber. De repente, uma outra coisa a gente ainda consegue, por exemplo, vender o jogador por um clube, a gente consegue saber se o outro clube informar quanto que o Bragantino gastou naquele jogador, ou se a TV acabar divulgando o quanto ela gastou não, o quanto ela pagou ao clube, mas em muitos casos a gente não consegue saber, né? E da parte que a gente consegue saber, a gente sabe que o Bragantino teve um crescimento de 100% das receitas. Crescimento de 100% é 2 vezes, né? Se você for ver, são 2 vezes o que o Bragantino tinha arrecadado em 2020. 2020 foi um ano sem jogos com torcida, 2021 também quase inteiro sem, mas o Bragantino em 2021 ele avançou mais na Sul-Americana
E eu acho que isso ajuda para ser na diferença, né? Eu não consigo dizer com certeza, mas eu acho que isso é uma das diferenças que o Bragantino teve para a temporada de 2020, além de terminar mais em cima do Campeonato Brasileiro e classificar para a Libertadores. Só que, ao mesmo tempo, você vê que a dívida cresceu em 90%. E o que é essa dívida? Não é dívida com o governo, não é uma dívida tributária de não pagar imposto, alguma coisa assim do tipo. Essas são iguais à da última temporada. Claro, um pouco ainda sempre tem, porque o time ainda tem um vencimento para pagar, então não chega a ser uma dívida super complicada. As dívidas com o governo são 5 milhões, mas as dívidas totais são 270 milhões. E essa parte dos 270 está lá como empréstimos, entre aspas, assim, mas a gente não consegue dizer necessariamente de onde vem esse empréstimo. Pode ser de banco, pode ser da própria Red Bull, pode ser de vários lugares. A gente imagina, até pelo clube sendo da Red Bull, que esse empréstimo, essa, entre aspas, dívida, seja da Red Bull. Mas daí, ao mesmo tempo, tem a ver com todo o crescimento, quase é o mesmo crescimento que o time teve no ano de receita. Então, a gente não consegue ter essa noção exata. Daí você desce mais, vai vendo mais coisas, tem o quanto foi gasto em contratações de jogadores, aparece lá 30 milhões, o ano passado, de 2021, 30 milhões, 2020 estava 19 milhões, mas assim como as outras coisas, eles não colocam necessariamente o valor gasto de transferências, às vezes porque muitas vezes eles pagam em parcelas, então um jogador que custa 20 milhões, eles pagam em 4 anos, então vai aparecer só 5 milhões. Então também não dá para dizer que foi todo o gasto que o time teve nesse período. Isso que eles ainda contam, às vezes, salários e outras coisas, principalmente empréstimos, como o valor gasto em contratações. Então, o Bragantino, não diria que é um problema, mas seria interessante se eles explicassem mais detalhes sobre como funciona a questão econômica do clube, mas isso eles não fazem, né? Já fizeram até nota oficial no ano passado falando disso, uma nota oficial que falava sobre umas coisas que eu achei que não tinha tanto a ver com o que o pessoal estava perguntando. O pessoal não queria saber necessariamente quanto ganhavam os jogadores, o pessoal só estava querendo saber um pouco mais como o clube fatura, né, e onde o clube acaba recebendo mais. A gente imagina que não seja venda de camisa, não seja venda de ingresso, que seja mais do, entre aspas, patrocínio da Red Bull, que é a dona. Mas, por ele não ter toda essa transparência, a gente acaba não tendo todos os detalhes. Outros pontos também que tem um pouco mais aumentou um pouco o gasto em base, só que como não teve jogo de base em 2020, é um dado que acaba não tendo uma relevância tão grande, porque você não consegue ter um parâmetro de ano a ano, mas a gente consegue ter certeza absoluta que passa ano, entre ano, o time investe mais, cada vez um pouco mais, para tentar chegar cada vez mais longe. Bom, então é isso. Tivemos aí o Capello falando um pouco para a gente sobre... Não, o Rodrigo Seixas falando um pouco para a gente sobre o balanço financeiro aí do Bragantino. E é realmente isso, né? O Bragantino acaba divulgando e divulga e se apoia muito na lei, né? Para divulgar o que é preciso divulgar e não tudo. Realmente, como as equipes acabam fazendo. É um clube empresa e tem suas particularidades, né? Eu acho que a gente vai, de certa maneira, se acostumando com isso também. E essa foi uma das perguntas do Gabriel Fontes. E a partir de agora a gente começa, então, a ler as perguntas da rapaziada. Então, como a gente já falou sobre o balanço financeiro, Gabriel, vou pular essa e vou para... Teremos camisas 3 e 4 lançadas pela New Balance. O que vocês acharam da camisa e do acordo com a marca? Eu achei legal a preta. E assim, quando eu vi na foto eu já havia achado legal, que é a camisa 2, né? No campo eu achei mais legal ainda, porque deu um destaque muito legal ali ao Red Bull. Enfim, eu gostava muito da Nike preta, porque o logo era branco vazado, né? A Red Bull também, enfim. Até mais bonita que essa, mas eu também achei essa legal, né? Uma coisa não exclui a outra, mas por comparar eu achava a outra mais legal. E a branca eu achei mais legal do que a anterior, porque tem uns detalhes, enfim, eu gostei. Assim, visualmente eu gostei. E eu acho que o acordo também com a marca é legal, porque traz algo diferente para o Bragantino, né? A gente já viu que o modelo de uniforme do Bragantino, tirando a manga, que é bem parecida com a dos outros clubes patrocinados pela New Balance, mas
É um uniforme completamente diferente do uniforme da Roma, do uniforme do Atlético Bilbao, do Porto e outras equipes patrocinadas aí pela New Balance. Achei bem maneiro. E aí, Rodrigo? Gosto, cada um tem o seu, mas eu acho que a maior parte das pessoas gostou dessa, e tem essa questão de uma identidade maior com o Bragantino. Acho que isso que é o principal da marca. A gente não sabe quanto que é o contrato em questão de valores, mas sabe que na questão de ter liberdade de escolher o tipo da camisa, a fonte dos números, várias coisas eles têm. E o Bragantino tem uma vantagem muito grande para qualquer time na hora de fazer camisa. Só tem um patrocínio, né? Só tem um patrocínio para colocar na frente e uma marquinha na manga. A camisa é mais simples e isso também ajuda muito na hora de fazer uma camisa mais bonita. Porque você tem clubes que têm camisas até interessantes, você vê o lançamento da camisa, tem um patrocínio maior aqui, você vê a camisa bonita. Daí, na hora que o time vai jogar, eles enchem de outros patrocínios com cores diferentes e a camisa já não fica mais tão legal. Então, tem essa questão também que ajuda muito e faz com que as camisas do Bragantino sejam, não diria a mais querida do Brasil, mas tem muito torcedor, até que não torce para o Bragantino, que às vezes acaba comprando a camisa por achar ela bonita. E só para responder a pergunta aí, sim, terá camisa 3 e 4, ainda não temos muitos detalhes, sabemos que uma será vermelha, mas vai ter sim camisa 3 e 4 da New Balance, o clube já disse isso. O Gabriel também pergunta, e eu até você estava falando dessa questão de patrocínio, rapaz, o que tá bonita a camisa do Botafogo no Campeonato Brasileiro sem patrocínio nenhum é sacanagem, né? Eu não sei se você tem eu acho a camisa do Botafogo uma das mais bonitas, já acho. O escudo eu acho bonito, da Estrela Solitária, mas não sei se a gente tem essa familiaridade por ser alvinegro, assim como o Clube Atlético Bragantino era, mas acho bem da hora o Botafogo jogando sem patrocínio e a camisa tá bonita. Sobre nossa base, quem são os verdadeiros destaques? Que jogadores podemos esperar algo a mais ou até mesmo poderemos ver no time principal? Eu acho que o Nathan Camargo já foi uma surpresa, né? Quando entrou em campo contra o Palmeiras, foi relacionado pela primeira vez, apenas 16 anos. E não dá para saber se ele é um bom jogador realmente. Eu acho que o principal destaque é o Bruninho, e o clube está tendo cuidado, né, para lançá-lo no time principal aos poucos. Eu acho que até demais, queria ver mais o Bruninho em campo. Mas não tem muito, porque é algo muito novo ainda, essa questão da base, né? O Bragantino, agora que começou a contratar na base, agora que começou a criar mecanismos em Bragança Paulista mesmo, né? Tem uma parceria com o Ferroviários Atlético Clube, que é bem legal também, para angariar jogadores da nossa cidade. Quem sabe no futuro a gente não possa ver um Bragantino atuando com a camisa do clube da cidade. E é isso. Eu acho que não tem grandes destaques ainda. É claro que tem um pessoal bom, o Gustavinho é bom, o próprio, eu acho que é Guilherme o nome dele, que jogou pelo 23 e veio do Atlético Mineiro, né? Jogou profissional já pelo Vitória, é bom jogador também, bate falta. Tem o Gustavo Reis, que é goleiro, que é bom jogador também. Enfim, tem alguns bons valores, mas eu acho que não dá para trazer um grande destaque hoje, a não ser o Bruninho. E o Wellington tem me agradado também quando entra no time principal. Acho que ele tem entrado com... eu gosto... Até tem uma gíria, né? Pô, esse jogador é folgado. Quando o cara entra sem medo, né? Já entra indo para cima, mesmo sendo novo. Eu gosto disso no Wellington, Rodrigo. Eu acho que para pegar, chegar, subir no time profissional e começar a jogar, não tem nenhum jogador nesse nível, né, para ser, sei lá, um reserva imediato, alguma coisa assim do tipo. O Luciano era um jogador que estava tendo minutos e perdeu espaço, perdeu para o Natan. Eu achei isso curioso, porque o Luciano é mais velho, já tinha sido mais usado, e ele perdeu espaço para o jogador aí de 16 anos, que, aliás, tem uma história interessante. O Nathan Camargo, ele estreou no jogo contra o Palmeiras. E na transmissão, o Everaldo Marques falou que ele era o jogador mais jovem da história do Red Bull Bragantino, do Bragantino. Só que assim, eu pergunto para todo mundo, seja jornalista, seja gente do clube, ninguém consegue me dizer com certeza que ele é, até porque do clube mais antigo há poucos dados nessa questão. Então assim, da fase nova a gente até pode dizer que mas da antiga aí é difícil ter certeza absoluta, provavelmente é um dos mais novos, porque 16 anos é muito jovem. Mas aí também eu não sei o quanto ele vai ter sequência, também não diria que o momento dele de virar um dos jogadores do time principal seja agora. Acho que talvez seja mais uma questão de momento ali.
E tem os outros jogadores, acho que são os jogadores que o Diego mencionou mesmo, porque a gente tem que lembrar que o time foi rebaixado na Série A2 do Paulista, vai jogar a Série A3 ano que vem, o Red Bull Brasil, que usa os jogadores da base. Então, é uma questão assim que o clube ainda precisa se reestruturar para começar a ter jogadores da base. Só que a base, você não começa a ter jogadores no primeiro ano, você vai esperar uns 3 anos para começar a ter jogadores bons. Então, acho que ainda vai levar um tempo para o Bragantino começar a ter mais jogadores do time da base, participando do profissional e sendo importante em jogos. É verdade, né? E o clube tem se estruturando, até contratou o Fábio Matias agora, né? Que é um cara muito bom realmente, com categorias de base, estava lá no Flamengo, revelou vários jogadores bons e agora passa a trabalhar com essa equipe de base do Bragantino, Red Bull Brasil, enfim. E porque o Vinícius Munhoz, que é um bom técnico e fez um bom trabalho também por aqui, ele está mais acostumado com o profissional, né? Então ele teve dificuldades também com a galera da base, então acho que foi uma troca boa aí para o Vinícius Munhoz para, né, galgar alguns passos maiores também na carreira pelo potencial que tem, e pelo Fábio Matias, já que dizem também que uma possível saída futura do Barbieri, ele pode até assumir aí o Bragantino, muito legal realmente. E tem um jogador no Braga, Rodrigo, que chama Vasco, ele é de Guiné, né? É um jogador da base também, e o Gabriel perguntou se ele é uma verdadeira promessa. Olha, a gente viu muito pouco dele, até porque quando ele entra nos jogos do 20, ele não é titular, ele entra e ele entra bem, ele participa de gols, enfim, é bom jogador, mas ainda que é cedo, né, Rodrigo? Pode dizer se ele é uma promessa ou não, a gente viu muito pouco dele durante a caminhada e a carreira dele, agora que a gente está começando a ver os primeiros toques dele na bola e tudo mais. Sim, vai ter que esperar um tempo. E falando de nomes curiosos, tem o House também, que a gente não falou, né? O House que foi contratado esse ano, é um jogador que já fez até gol, né? Ele é zagueiro, mas é muito bom nessa bola aérea. Também é um jogador que pode aparecer daqui a um tempo no time profissional, mas acho que por enquanto é isso. Não tem tantos destaques assim, não. A ideia é que tenha mais lá na frente, mas se tiver alguns, são esses daí que a gente mencionou. Bom, e a última aqui do Gabriel, né? Ele fala que o Orelhano do Vélez, ele está sendo observado pelo clube, muito bom jogador, 22 anos, é bom demais mesmo, assim. Ele está sendo observado por clubes da Europa. Não sei se o Bragantino em si está de olho nele. O Braga não fala sobre contratações, mas seria uma excelente contratação. É um meio-campista, né? Joga ali na posição do Johan. Acho que pode escolher entre o 10 do Vélez e o 10 do Estudiantes, que os dois são bons e jovens. Gustavo Del Prete e também o Luca Orelhano. E é isso, né? Muito bom jogador, realmente. Acredito que... Ele até coloca aqui na pergunta, poderia ser um substituto do Arthur? Acho que não. Acho que não. Acho que poderiam jogar juntos, inclusive, né? Pelas características dos jogadores. E se o Bragantino pretende, né, fazer alguns ajustes na equipe, contratações, enfim, sim, o Bragantino pretende fazer isso no meio da temporada. Devem vir jogadores novos aí para o restante da temporada. E é algo que o clube sempre faz, né? Sempre que tem uma janela, o Bragantino acaba contratando. E aí, você acredita, Rodrigo, que o Bragantino vai fazer muitas ou apenas alguns ajustes, assim, no sentido de contratações? E o que você acha também do Luco Orelhano? Orelhano, talvez sejam. O curioso é que o time do Vélez tem vários jogadores bons e jovens, né? Não vou dizer que é o Bragantino de lá, né? Mas tem uma base interessante, assim, de vários jogadores com idade baixa, assim. O volante deles também é muito bom. Eu estou tentando lembrar o nome, é com M, acho que é Marconi, se eu não me engano, que é o volante do Vélez também é muito bom. Ele fez um ótimo jogo contra o Nacional. Então, assim, tem vários jogadores muito interessantes no Vélez. A gente não pode olhar no Orelhana, mas dá para olhar outros também, se quiser. E se tiver o dinheiro, né? Não sei quanto é que o Vélez vai pedir por esses jogadores, que o Bragantino gasta bastante, mas até determinado ponto, né? Tanto que perdeu o Coelho, né? Vale lembrar que o Bragantino não fez tudo para trazer o Coelho, que era um cara que já tinha sido testado aqui e aprovado, né? Fez gol essa semana pela Libertadores ali no Atlético, um super gol ainda. Eu acho que ele tentou cruzar, mas que foi um gol bonito, foi. Um golaço. E no final, acho que o Bragantino vai acabar trazendo jogadores, sempre traz, não sei quantos e exatamente quais posições. Acho que a defesa parece que está mais tranquilo agora, o Real que está começando a jogar bem. Tem o Kevin, que também entrou e fez jogos interessantes, além do Renan e o Natan. Então, acho que não vai precisar trazer jogadores para a defesa, talvez um lateral esquerdo e talvez, acho que principalmente um centroavante. Acho que
o Hurtado talvez não fique, o Ítalo, eu acho que tem jogos em que ele está deixando muito a desejar. Esse jogo contra o Estudiantes, ele, quando abriu um espaço que ele podia atacar, ele não estava atacando. Eu achei que ele podia ter feito um pouco mais naquele jogo, por mais que ele ainda tenha feito os gols da Libertadores do Bragantino, que também só marcou gol com o Hurtado e com o Ítalo, né, curiosamente. Mas o Bragantino acho que vai precisar de algumas posições, até porque a temporada é muito longa, muito forte, e acho que vai depender muito do que for acontecer essa semana. Se o Bragantino ficar na Libertadores, talvez traga reforços mais pesados do que se não ficar. Tá certo. Bom, o Lucas Salema, que sempre participa com a gente, um abraço, boa demais. Ele pergunta: o Braga vem tendo uma alta rotatividade dos seus zagueiros. Isso tem sido positivo ou negativo para vocês, no caso, para a gente? Mas eu solto essa para você, Rodrigo. Tem sido positivo ou negativo jogar com o Léo Realpe e Renan um jogo, Léo Ortiz e Renan no outro, Natan e Léo Realpe no outro, Realpe e Kevin Lomônaco no outro? Para você, como tem sido isso? Tem os dois lados, né? O positivo, que tá todo mundo jogando, então os jogadores ficam em ritmo. Você consegue ver a evolução de alguns jogadores que estavam jogando menos, né? A temporada passada foi muito Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Mas tem o lado da questão de entrosamento, né? Quando você não mantém uma dupla há muito tempo, muda algumas coisas, como saída de bola. Às vezes você não tem os jogadores com o mesmo pé ali para jogar e para sair jogando, então isso às vezes pode complicar um pouco. Mas no final das contas, eu acho que tem mais positivos do que negativos, até porque a defesa não tem ido mal só por causa da dupla. Eu acho que ela tem errado, tem tomado gols, mas não é porque mudou a dupla, né? Eu acho que tem mais a ver por outras questões, às vezes táticas, às vezes de posicionamento, que vão além de só mudar. Tudo bem que isso também atrapalha um pouco, né? Porque às vezes o entrosamento é bem importante, principalmente para duplas de zagueiros, que um erro ali acaba dando um gol para o adversário ou coisa parecida. Bom, o Rodrigo Lucas também participa com a gente. Ele pergunta se o Barbieri corre algum risco se os maus resultados continuarem. Bom, se os maus resultados continuarem, acredito que sim, né? Porque eu acho que todo técnico tendo uma sequência muito ruim assim, ele acaba não resistindo. Aqui funciona um tanto quanto diferente. Talvez se não fosse aqui, ele já teria balançado e talvez já não estaria mais, né, dirigindo o time. Mas eu coloco muito na conta, Rodrigo. Eu vou deixar você responder a pergunta também, que o Bragantino vem de uma sequência de 5 jogos sem vencer, não perdeu todos. E enfrentou Vélez e Estudiantes, duas baitas equipes que já foram campeãs mundiais. Enfrentou Galo e Palmeiras, o último campeão da Libertadores e o último campeão brasileiro. E enfrentou o Corinthians. Pô, não foi uma sequência fácil que o Bragantino passou sem vencer, né, Rodrigo? Não foi, né? São os 3 últimos campeões brasileiros também. Não nos 3 últimos anos, mas 3 últimos não, né? Porque tem o Flamengo no meio, né? Mas 3 dos últimos 4. E assim, é uma sequência muito difícil, talvez seja a mais difícil da temporada, pelo menos até aqui, é certeza. E são partidas com times diferentes, momentos diferentes, né? Por exemplo, jogou com o time reserva contra o Corinthians e o Palmeiras, então você também pode levar em conta isso. E você vê que o time, assim, por que você demite um técnico? Porque o time não tem padrão de jogo, porque o time não joga bem. Acho que não dá para dizer isso do Bragantino, porque o Bragantino tem um padrão de jogo. Mesmo quando perde, você vê que o time é treinado para fazer aquilo que está fazendo, não para perder, mas para jogar daquele jeito. Então você tem as questões do time dentro de campo, você consegue enxergar isso há bastante tempo já, e agora também. Tem a questão de poder se adaptar mais, acho que talvez falta em alguns momentos ter essas adaptações para jogos mais decisivos. Falta subir esse próximo patamar de pegar um adversário muito difícil, um confronto de mata-mata, e avançar, eliminar ele, né? O Bragantino perdeu nos últimos paulistas, na Sul-Americana foi avançando, mas quando chegou na final perdeu, então você vai escolhendo alguns pontos ali que dá para melhorar e o Barbieri erra, e eu acho que é normal, acho que todo técnico vai errar, o Barbieri não está num super nível ainda, o Barbieri ainda é um técnico jovem que ainda está aprendendo algumas coisas do dia a dia e de ideias de jogo, então também acho que o Bragantino não vai trazer um técnico já super lá em cima, um técnico já consagrado, principalmente brasileiro, acho que se for trazer um técnico consagrado, provavelmente vai trazer um que não é brasileiro, e segue um pouco o que os outros times fazem também da Red Bull, né? O próprio Nagelsmann começa no time lá da Red Bull,
mas ele não vira o técnico principal da equipe, porque tinha tido bom trabalho antes. Eles enxergaram ele jovem, ele é mais jovem do que vários jogadores do time que ele dirigia, né? E o cara começa a treinar, evoluir e vira o técnico principal. Eu acho que o Bragantino, assim como os outros times da Red Bull, tem um tempo a mais de paciência com o técnico. Não quer dizer que não demita, o Felipe Conceição saiu. Lá também, o Leipzig também demitiu o técnico nessa temporada, então os técnicos também são demitidos, também tem essa questão, mas também tem um pouco mais de paciência. O Bragantino não faz um futebol ruim só por causa do técnico quando perde. Tem também jogadores que também não rendem, né? O elenco do Bragantino, apesar de ser bom, não é dos melhores do Brasil, você escolhe outros elencos melhores, então acho que tem várias questões, não é o Bragantino não perde porque o Barbieri erra uma coisa ou outra. Até erra, mas não é só isso, tem mais coisas no meio do caminho. Concordo com tudo, realmente, né? E é uma pergunta frequente. Eu vejo que boa parte da torcida está nessa mobilização. Inclusive, um perfil fora Barbieri perguntou isso para a gente. O que o Barbieri tem que fazer para cair, né? Olha, eu vou defender porque, particularmente, acho um baita trabalho. Já falei isso, inclusive, nesse vídeo aqui. Acho que o Barbieri tem feito um bom trabalho. Acho ele um bom técnico. Acho que ele ainda tem muito a contribuir com o Bragantino. Mas eu acho que o que ele tem que fazer é continuar fazendo o que ele está fazendo. Talvez, hora ou outra, né? Eu enxergo... Eu acho que o Bragantino em si deve enxergar a competição com mais seriedade, né? Assim, não via motivo para colocar time reserva contra o Corinthians, por exemplo, naquela oportunidade, sabe? Pô, tem a questão de tem que dar rodagem para os jogadores mais jovens, eles têm que evoluir jogando, a gente preza pela evolução desse jogo. Mas tem a competição, né? Tem o fato de ser um Bragantino e Corinthians, né? Então, Mas você é um sabe, jogo de peso. É eu um acho que jogo que nesse... pode dar uma moral, por exemplo, para a sequência da Sim, temporada, né? Então, acho que nesses pontos, não só o Barbieri, mas eu acho que parte dele da comissão técnica, né? sim. Mas Então, o é Bragantino peca importante um que... pouco. Sim, eu acho completamente. E eu acho que nesse ponto não é só ele. Aí você entra toda a equipe do Bragantino, porque acho que é um planejamento, nesse caso, que é acima do técnico. Não só o técnico. Claro, você pode acabar escolhendo que o técnico escolhe isso, mas eu acho que o Thiago Escuro também é um cara que pode entrar nessa questão. Não é que ele vai escolher quem vai jogar, ele não vai escalar o time, mas ele pode dizer: olha, eu quero que você dê prioridade para esse jogo, porque a gente precisa vencer. Então, eu acho que essas questões entra com o Sandro também, o Sandro Landelli também é o cara, que é o diretor técnico, então são trabalhos que acho que são acima até do Barbieri, ou em conjunto, né? Bom, o Matheus Ozil, salve para o parceiro Matheus Ozil, GDL, todo mundo da Guerreiros. Ele pergunta quais são as projeções nessa uma fase do time. Olha, eu acho que tudo passa pelo jogo de terça. A gente está falando aqui dessa sequência, o time realmente não está jogando um grande futebol. Dentro de campo também não está jogando muito mal. Eu não acho que seja uma péssima fase. Uma má fase, talvez sim. Mas se o Braga ganha terça, classifica para as oitavas, rapaz, é algo histórico para a história do time. Chegar às oitavas final da Libertadores. Eu acho que muito de tudo isso que parte da torcida tem falado cai por terra se isso acontecer. Por isso que eu espero, para analisar de uma maneira mais ríspida assim, essa fase do Bragantino, Rodrigo. Se você for ver, o Brasil tem 3 estreantes na Libertadores: Bragantino, América e Fortaleza. Nenhum deles está garantido na próxima fase. O América está garantido que não classifica, né? O América só pega a Sul-Americana, e o Fortaleza tem uma chance talvez semelhante com a do Bragantino. A diferença é que ele não tem outro jogo para se preocupar, ele disputa diretamente ali com o Colo-Colo. Então, eu acho que mostra um pouco também que essa questão de estar jogando a primeira vez a Libertadores, por mais que tenha a Sul-Americana, é um peso também importante. Eu acho que não dá para descartar isso. A temporada vai mudar muito pelo que acontecer na terça-feira, porque o Bragantino tem 3 opções: ou ele está na Libertadores, ou ele está na Sul-Americana, se ele ficar em terceiro, ou ele não está em nada. Tem a chance do Bragantino ficar em quarto no grupo e acabar a competição internacional na temporada. Então, tem 3 opções e são caminhos bem diferentes para cada uma delas. Se pega a Sul-Americana, segue um projeto mais ou menos parecido com o do ano passado, com a diferença de ter jogado a Libertadores. Se pega a Libertadores, aí muda muita coisa. Vai ter que ver como é que vai acontecer. Pode pegar um time mais, não diria fraco, mas um time acessível nas oitavas e avançando.
Ou, sei lá, por ser mata-mata, pega um time até mais forte, um dos principais aí, de repente ganha. Então, assim, tem muitas questões ainda em mente. E a temporada até agora não é ruim, acho que é na expectativa do que dava para esperar do time. Um time que vai no Paulista até perder do Palmeiras, no Brasileiro começa razoável, perde mais pontos quando usa o time reserva, e na Copa Libertadores ainda tem chance de classificar num dos grupos mais difíceis. Então, acho que está tudo pelo menos no imaginado, vai, não dá para dizer que está numa temporada ruim. Isso aí. Bom, o Vinícius, acho que é Vinícius, tá? Um nome complicado aqui. Pergunta do Twitter, realmente, né? É o B Vasque Vícios. Acho que é isso. Ele pergunta aqui o que deu certo no ano passado, no time do ano passado, que neste ano não está dando, hein, Rodrigo? Esse daí é aluno da Unifat, é Bruno o nome dele. Ele... Salve, Brunão. A gente se formou lá, hein? Então, não sei se vai ter Olha, eu gente acho que conhecida, isso é algo muito positivo, não. Foca no Lucas Rangel, nos caras. o cara é da Globo, né? Então... Mas eu acho que é difícil dizer, porque eu acho que muitas das coisas que dão certo nessa temporada são as mesmas que já deram, né? Porque é difícil responder, assim, porque algumas coisas mudaram, né? Alguns jogadores, né? E eu acho que talvez essa temporada, uma coisa que deu certo na outra e não deu tanto nessa, é um time, um 11 ideal mais repetido, né? Até porque nessa temporada tem tido muitas lesões, perdeu dois titulares importantes na temporada, né? Tanto o Coelho quanto o Fabrício Bruno saíram por transferência, então você tem umas adaptações um pouco maiores. Mas se a gente volta para a temporada passada, o começo do ano também foi um pouco parecido. Então, eu acho que é cedo para a gente dizer em relação à temporada inteira. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer e para encaixar no time durante esse ano. Bom, Rodrigo, e a última pergunta aqui é do Vitor Gabimelo, que está sempre mandando pergunta também. Valeu por interagir, participar com a gente, Vitão. Ele pergunta sobre o que a gente acha, se o Braga deve ir atrás de um outro meio-campista, né, um camisa 10, e se deveria comprar o Johan, ou se vai atrás de um, ou compra o Johan. Ele condiciona também uma coisa a outra. Eu acho que deveria, eu não condicionaria. Eu iria atrás de meio-campista, porque o Braga tem o Johan e o Miguel tem 18 anos, ou 19. Uma dessas duas coisas, né? 19 anos de idade. Ainda é muito jovem o Miguel, ele tem um potencial tremendo. Gosto do Miguel, mas não para agora, talvez, né? E acho que o Bragantino poderia ir atrás de outro, como, por exemplo, o Luca Orellano, um cara desse nível, né? A gente já falou aqui dele, do Del Prete, enfim, os jogadores da América do Sul que são bons jogadores. Pelo futebol brasileiro, eu acho que com essa característica é difícil, né? É muito difícil. Tanto é que na seleção brasileira o Tite ainda insiste no Coutinho. Ele tem confiança no Coutinho, que esse cara. Aqui a gente pede muito o Veiga, porque no futebol brasileiro é o melhor. Tem o Arrascaeta, que é uruguaio, no caso. Mas eu contrataria outro. Agora, sobre comprar o Johan ou não, a minha opinião é que esperar. Se fosse dar uma resposta agora, eu fico em cima do muro e passo para o Rodrigo, porque ele tem oscilado bastante, ele começou muito bem e atualmente está mal. Acho que é um... Né? E também não vai ser aqui, não sei se ele... Ele não está oscilando, ele está mal, faz vários jogos que ele não joga bem, né? Então, acho que nesse momento é complicado dar esse tipo de resposta. Esperar até o fim do ano, quando termina esse vínculo de empréstimo. O Johan, ele é um pouco mais velho, né? Tem 28 anos. Para a Red Bull é super velho, né? Pelo tipo de contratação que eles fazem, 28 anos, é um jogador já veteraníssimo. Mas daí entra nessa questão, né? Ele oscila e a temporada dele é um pouco oscilante, assim como a carreira dele, né? Se você for voltar, a carreira do Johan é de momentos muito bons, seguidos de momentos de oscilação, quando ele acaba não rendendo. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com a carreira dele até aqui. Eu acho que ele tem feito bons jogos e pode ser uma boa, mas aí que tá, vale a pena esperar. Você não precisa contratar ele ainda. E o Bragantino acho que vai fazer isso. E é aquela coisa que a gente nunca sabe, quanto que o Bragantino tem de dinheiro para isso, né? Quanto que ele está à disposição para essa questão. Ele quer gastar muito dinheiro na posição, então ele vai, mantém o Johan e contrata um outro, mais jovem. É que o difícil é que normalmente os jogadores dessa posição ou você não encontra, ou quando você encontra, eles são muito caros e acabam indo direto para fora. Porque se você vai procurar jogadores dessa posição, até por ser difícil, né, ainda mais nessa idade, ter uma noção de jogo boa, porque o Rafael Veiga, ele tá bem agora,
mas ele também é dessa faixa de idade do Johan. Ele demorou um pouco mais para evoluir. Pega o Johan de 2017. O Johan não, o Veiga de 2017. Ele nem jogava no Palmeiras e já estava lá. Então, tem essa questão de maturidade. Os jogadores às vezes demoram um pouco mais para evoluir nessa posição. O Claudinho evoluiu, talvez não tão rápido, mas evoluiu lá para os 23, 24 anos, ele evoluiu e virou o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então, assim, ele virou um jogador valioso. Aliás, estava em Bragança aquele dia lá, não deu muita sorte. Né? Tinha uns nomes diferentes aquele dia lá, né? O Diego encontrou o Mário Gomes lá, então tinha um pessoal diferente lá em Bragança Paulista. O Mário Gomes, para quem não lembra, é o alemão, um jogador do Bayern de Munique lá, jogador que faz parte da Red Bull hoje. Então, eu acho que é uma questão assim de pensar qual é a ambição do clube para a posição, mas se precisar de jogador, eu acho que precisa, porque se você tem o Eric Ramírez jogando ali num jogo decisivo, quer dizer que você não confia, não diria que não confia no Miguel, mas você sabe que o Miguel não está pronto para jogar lá ainda, então talvez seja importante trazer um jogador para a posição. É isso aí, né? Encontrei o Mário Gomes, inclusive, né? Centroavante. Ele era chamado de Super Mario, né? Quando jogava no Bayern de Munique, enfim. E atualmente ele trabalha diretamente com o Red Bull Bragantino, não só com o Red Bull Bragantino, mas com o Leipzig e o New York Red Bulls também. Ele é uma espécie de diretor. É o que o Ralf Rangnick fazia, né? O Ralf acabou indo para o Manchester United, onde ele vai também exercer esse cargo. E atualmente é o Mário Gomes, o centroavante alemão. Que eu até postei lá, Rodrigo, e não tá, ninguém mandou essa pergunta, eu vou fazer, porque a minha opinião divergiu um pouco da galera. Eu postei a foto lá com ele, encontrei ele lá, falei, how are you? Aquele inglês fraco. Mas ele atendeu, super gente boa, inclusive. Não sei se ele teve uma das melhores impressões, né? Pela primeira vez em loco, assistindo o jogo do Braga. Tava ele, o Claudinho, eu conversei com o Silas também. Mas eu postei a foto com o Mário Gomes, a galera, nossa, esse aí jogou muito, hein? Jogava muito. Eu disse, cara, eu não sei. Assim, comparando com os bons centroavantes que eu já vi no futebol, assim, eu achava ele bem mediano. O que você acha do Mário Gomes como jogador? Eu achava ele mediano. E muita gente divergiu do que eu acabei dizendo. Então, o Mário Gomes, ele fala espanhol também. Você podia ter tentado em espanhol, acho que ia ser mais fácil para ele te entender. Né? E daí eu sei muito. Alemão, então, acho que você devia ir no alemão, acho que. Mas o Mário Gomes, ele era aquele centroavante, vamos dizer assim, o cara que faz gol, mas não é o jogador mais técnico do time, apesar de ter uns gols até de habilidades, assim, né? Ele jogou muito tempo na Alemanha, principalmente, jogou na Itália também, na Fiorentina, passou por vários clubes, mas é aquela coisa, ele é um jogador que tem a capacidade de fazer gol, mas ele não necessariamente é o cara que vai mais contribuir para o time, tanto que no Bayern ele jogou um tempo ali lá para 2009 até 2013, mas no final o Mandzukic era mais importante que ele, porque o Mandzukic sem bola entregava mais. Então, assim, quando você vira reserva do Mandzukic, não que o Mandzukic seja ruim também, mas assim, é um nível diferente de jogador, né? Se você for comparar com o Lewandowski, que é o atual centroavante do Bayern, daí você tem um patamar que é um aqui, o outro lá em cima. Então, acho que tem essa questão. É um bom atacante, que pela seleção também nunca vingou por muito tempo. Ele sempre foi meio que reserva do Klose ou algum outro jogador. Então, assim, ele tem muita qualidade. Aí sim, Klose. Pô, Klose, sim. né? O Crespo jogou muito mais que o Mário Gomes, por exemplo. Sim. Tem vários outros caras. Sim, então, assim, não é ruim. Se fosse para jogar no Braga daquela época, pô, o pessoal ia querer, mas assim, dizer que é um dos melhores centroavantes dos últimos tempos, Talvez, aí hein? Não não. sei se ele viraria titular com o Lincoln lá na. É. Deixa o Lincoln, Nunes, Peixoto, né? Fugazi, Alex Afonso, Otacílio Neto, Valdir Papel. Teve vários aqui. Rodrigão, acho que é isso. Mais um giro DP Channel. E falando sobre essa fase do Bragantino em um momento decisivo, né? Para o clube, para a história e para as pretensões também aí do clube, como até perguntou o Matheus Ozil. Valeu, Rodrigão. A gente fica por aqui e na próxima a gente volta já trazendo informações legais ou tristes aí para o torcedor. Vamos ver onde é que o Bragantino vai estar na semana que vem, se vai estar feliz, mais ou menos, ou se vai estar triste, né? Mais ou menos é se pegar a Sul-Americana. É o menos mal.
Valeu, torcedor, valeu sempre aos nossos patrocinadores, a RB, Sistema de Segurança, meu parceiro Valdeci, parceiraço mesmo de vida. Um abraço também para o professor Marcos Maia, ele que acaba apoiando também aqui o nosso canal, ele que é da FATEC Bragança Paulista. Olha, a gente estava brincando essa questão de espanhol, de inglês, e em Bragança tem um lugar que te oferece aulas de maneira gratuita e de maneira híbrida também, presencial e online, adequando com o seu horário. É a FATEC Bragança Paulista, e eu falo isso porque eu sou um desses alunos e acredito que você também pode ser, porque é bem legal realmente. Agradecer também ao Carlinhos, meu parceiro Carlinhos, ex-secretário de esportes aqui de Bragança Paulista, ele que é lá da Farma Souza, junto com sua família, Mateuzinho, filhão também, o Carlinhos que tem lá a Farma Souza, que te atende da melhor forma também, em Piracaia, e por último, Oregon Estacionamentos. Eu sempre digo aqui que é um alívio, né, para a rapaziada de Bragança Paulista aqui do centro, ter um estacionamento, porque é difícil estacionar, ainda mais para quem é um tanto braço, assim, igual eu, manjo muito estacionar, então prefiro ir na segurança na hora, igual é baratinho, você tem também toda a segurança no seu carro. Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo, tamo junto.